4h17. A cada 2 semanas a gente conversa aqui na Rádio Bandeirantes com o nosso querido amigo Cid Torquato, um especialista em tudo que diz respeito à vida da pessoa com deficiência. Já esteve no Poder Público, presidente do Iconlibras, e que gentilmente nos atende hoje aqui. Tudo bem, Cid? Como vai? Ronald, boa tarde. Zaidan, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Cid. Tá para ser lançado nos próximos dias um livro importante que tem o rapper Blissaga como um dos criadores, e também a Carolina Guinarra, que é CEO do grupo Talento Incluir. Um livro que trata de um tema que com certeza as pessoas já ouviram falar, mas talvez precisem de um pouco mais de entendimento do que significa, que é o Manual Anticapacitista. Isso vai acontecer no próximo dia 30, mas é importante a gente falar sobre a teoria disso tudo. O que é pensar de uma forma anticapacitista, Cid? Bom, só uma prévia aqui. Esses dias tem acontecido muita coisa nesse universo da acessibilidade e das pessoas com deficiência, né? Essa semana a gente teve o dia da síndrome de Down, mas isso foi plenamente coberto pela imprensa. Eu escolhi esse tema para a gente conversar hoje, Ronald, porque eu achei uma sacada muito legal desses dois grandes amigos que eu tenho, que é a Carolina e o Billy, né? Amigos de faz tempo, né? Desde que eu quebrei o pescoço, faz 15 anos. Esse manual, eu não tive acesso a ele ainda, né? Mas estou com grande expectativa. Devo ir lá no dia 30, vai ser o lançamento lá na Unibis Cultural, Oscar Freire 2500, a partir das 18h30. Quero ir lá. Quero ver porque ele tem um papel potencialmente muito, muito importante na quebra, né, de conceitos arraigados sobre deficiência. A gente sempre fala de racismo estrutural, então esse livro vai contra o capacitismo estrutural. E o que é capacitismo, Ronald? Em pouquíssimas palavras, essa visão que as pessoas têm, e a gente precisa mudar, de que a pessoa com deficiência é um incapaz. Associar deficiência com incapacidade. As pessoas com deficiência têm limitações, né, mas não são incapazes. Então, esse conceito que nós temos que quebrar, e esse é o grande papel que eu espero que esse livro cumpra aí, né, na sociedade, com empresários, né, com o pessoal dos governos, né, quebrar isso que já dura a história inteira da humanidade e está na hora de acabar. Cid, boa tarde. Você sabe que você falou em estrutural, né? E você falou em história da humanidade. Tudo isso é tão antigo que quando você lê o texto, a política do Aristóteles, epígonos do Aristóteles acabaram reunindo textos dele, colocando títulos, né? Como se fosse um livro que ele tivesse. Mas, na verdade, tanto a ética quanto a política, aqueles textos eram elaborados, eram divulgados em um círculo muito pequeno, e depois os epígonos tiveram a iniciativa de sistematizar a publicação daquilo. E lá no A Política, a gente já encontra um sujeito brilhante, um pensador cuja influência perdura até hoje, que foi decisivo, inclusive, na Idade Média, né? Mas na escolástica. Mas o Aristóteles, há um trecho que é terrível, em que ele tenta argumentar a favor do que você chama de capacitismo. Lamentável. E é bom lembrar também que nós tivemos no século XX, portanto ontem, né, em termos históricos, um regime que usava o princípio do capacitismo para matar ou deixar viver. O nazismo fez isso. E fez isso como política de Estado, política sistemática. E atinge, inclusive, pessoas que não são portadoras de alguma deficiência, mas que também são alcançadas, atingidas, atropeladas pelo conceito de capacitismo, né? A ideia, um tanto quanto imposta, de utilidade social.
E um livro como esse acho que ganha uma importância vital, porque é algo que está enraizado. Então é uma luta no dia a dia árdua e que precisa de trabalhos assim, né, Cid? Sim, né, o título, o subtítulo do livro, né, Manual Anticapacitista, o que você precisa saber sobre inclusão de pessoas com deficiência. Brilhante. Né? A gente vive isso. E, Zaidan, você citou né, situações, casos interessantes onde o capacitismo, né, e a eliminação, né, das pessoas com deficiência era uma política de Estado, inclusive né, baseado, né, nas leis. Na Grécia, as pessoas podiam né, jogar os seus filhos recém-nascidos com deficiência nos penhascos. E até tinha um local, eu não sei detalhes disso, mas até tinha locais próprios para isso. Então, eles tinham autorização legal para fazer isso. E no regime nazista, a perseguição às pessoas com deficiência começou antes mesmo do que a perseguição aos judeus, por exemplo, para você ver como né, quão distorcida era a visão de eugenia, né, do regime nazista, porque eles deram um mau nome à palavra eugenia. Eugenia não quer dizer necessariamente, né, você matar aqueles que não são brancos né, e loiros né, olho azul. Eugenia é uma coisa, é algo natural né, entre as pessoas, né, entre a humanidade, né, esse processo de mudança e de melhora. Você vê, por exemplo, que hoje em dia as populações são muito mais altas do que eram antes. Isso se dá por esse tipo de processo, por esse tipo de escolha que as pessoas têm, imagino eu. Então, bom, a gente está longe, né, da situação onde que Aristóteles vivia, ou mesmo do regime nazista, mas o capacitismo, Zaidan, ainda é muito forte. Eu mesmo, que sou, dentro desse cenário da deficiência, um privilegiado, vivi uma vida inteira sem deficiência, e que eu trouxe comigo, felizmente, né, para cá, mesmo eu sinto né, reflexos desse capacitismo. Então, né, parabéns. Aqui eu trouxe porque eu queria, né, rasgar uma seda para esses meus amigos, Carolina Inharra e para o Billy Saga. Né, parabéns por esse trabalho. Espero que o livro seja um sucesso. Eu mesmo, né, já reservei o meu exemplar e espero que ele contribua muito, né, para que a gente quebre essas barreiras que ainda existem. Então, Cid, só confirmar aqui se eu estou com as informações certas. Quinta-feira, dia 30, próxima quinta, 6h30 da tarde, 18h30, na Unibis Cultural, Rua Oscar Freire, 2500. É isso? Exatamente ao lado do metrô. Opa, isso é bom, hein? Ah, facilita Isso é bom. demais. Bom, não se o metrô estiver parado, né? Mas em geral, sim. Ô Cid, deixa eu só te perguntar uma última de minha parte aqui também. O livro traz 21 depoimentos de pessoas com deficiência e histórias diferentes de vida e tal. Esse tipo de citação, o exemplo individualizado na pessoa, a personificação desse exemplo, ajuda muito para tirar um pouco e para fazer como não ser capacitista, se espelhando, falando assim, essa pessoa ela é de carne e osso aqui, não é só uma teoria, está aqui a prática disso. Com certeza. Nessa seara, o exemplo, né, a figura humana é muito importante. Embora, Ronald, né, a gente precisa se despregar, né, desses personagens né, e acreditar, torcer para que né, construir uma mensagem mais institucional. Né? Por exemplo, a acessibilidade é bom para todo mundo. Né? Isso as pessoas têm que entender. Né? Excelente para os idosos, ou seja, e a questão da pessoa com deficiência. Se nós não incluirmos o maior número de pessoas que a gente conseguir, não importa o segmento que ela esteja, a nossa sociedade não é viável. Ter figuras fora do sistema representa um custo para o sistema
e inviabiliza a sustentabilidade. Então, né, eu sou pessoa com deficiência, advogo em causa própria e sou absolutamente a favor da inclusão, não só das pessoas com deficiência, mas como de todos esses grupos minorizados que ainda sofrem, né, com preconceito da nossa sociedade. Reforçando o que disse o Zaidan, lá no Nibis Cultural, no Oscar Freire 2500, é quinta que vem, dia 30, às 6h30 da tarde, manual anticapacitista, o que você precisa saber sobre inclusão de pessoas com deficiência. Cid, um grande abraço, um ótimo fim de semana, a gente se fala aqui na programação da Rádio Bandeirantes, tá bom? Abraço, muito obrigado mais uma vez. Abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.